Bom, eu e minha dupla, a gente discutiu os nossos pensamentos e criamos uma opinião em conjunto de que as fábricas não devem voltar a funcionar. Pelo fato de que toda fábrica produz poluição, independente de qual seja, produz poluição de alguma forma. Seja ela emitindo os restos de produtos utilizados na água ou pelo ar, que seria a liberação de carbono, CO2. E o rio, perto dessas fábricas que estão sendo discutidas para voltarem a funcionar, não é poluído. E com certeza as pessoas que moram ali perto usufruem de alguma forma daquele rio, seja para pesca, porque na maioria dos rios existem seres aquáticos de água doce, como peixe, que habitam lá e, né, as pessoas que moram ali ao redor usufruem daquilo para alimentação e tudo mais. E as pessoas que moram sairiam em desvantagem, tanto quanto os animais aquáticos do rio, que poderiam chegar a morrer por causa que os produtos químicos que são usados em fábricas são muito perigosos e normalmente tem um efeito muito ruim na água e que vai ter um efeito negativo realmente também para os peixes e para as pessoas que também não vão poder mais usufruir daquele rio. Pergunta 1 fala: considerando que a legislação ambiental vigente ordena que efluentes industriais tenham um pH na faixa de 6,8 e 7,2 antes de serem despejados no rio, qual será o pH do resíduo industrial projetado para cada planta da companhia? Bom, eles teriam que despejar algum ácido, como o clorídrico ou sulfúrico, e o pH deles teria que estar entre 6,8 e 7,2. E eles teriam que ser misturados em alguma coisa, como, por exemplo, algum resíduo industrial. Assim, depois que o pH já estiver equilibrado, essa substância já vai poder ser despejada no rio, não causando nenhum problema ao meio ambiente. A pergunta 2 fala: sabemos que um meio de alterar o pH de uma amostra é diluí-la em água neutra. Que nível de diluição será requerido para cada resíduo industrial para que se adeque ao pH aceitável pela legislação? Qual seria a quantidade de água necessária para a diluição da quantidade total de resíduos gerados por dia? Bom, o pH do ácido está entre 4,2 e de 4,2 para 6,8 e 7,2 não está muito longe, então a adição de água teria que ser uma adição baixa. Com isso, poderia ir normalmente seguir direto para o rio, sem causar nenhum problema ao meio ambiente. Então, a terceira pergunta é: seria possível neutralizar os resíduos industriais até um pH adequado utilizando reagentes como o ácido clorídrico, a cal, o óxido de cálcio, hidróxido de sódio ou outro? Quanto seria preciso empregar do reagente escolhido para cada resíduo industrial? Os produtos formados pela reação poderiam ser descartados no rio sem nenhum prejuízo ao meio ambiente? Bom, não seria possível neutralizar com esses reagentes. Mesmo sendo misturados, alguns têm uma fórmula química muito forte e eles poderiam causar diversos danos ao meio ambiente. Mesmo misturados ou com um pH no nível que foi pedido, poderia ser prejudicial ao meio ambiente. Bom, o óxido de cálcio ele não queima, mas ele pode ser tóxico para as águas se ele entrar em contato com alguma água ou algum esgoto, entre outras coisas. O hidróxido de sódio ele é muito forte. Sua ingestão de qualquer forma pode causar diferentes danos. Então, se ele não é solúvel em água. Então, se ele fosse jogado no mar, no rio, ele poderia causar danos aos peixes, às vidas marinhas que existem lá, entre outras coisas. Então, em geral, seriam prejudiciais ao meio ambiente. Bom, na pergunta 4, ele fala: seria possível alcançar o pH desejado combinando quaisquer das linhas de efluentes antes de serem liberados no rio? Em caso de resposta positiva, quais dessas linhas poderiam, em princípio, serem combinadas para atingir a meta de pH? Em que proporções as linhas precisam ser combinadas para chegar ao pH desejado? Bom, dependendo das linhas de efluentes que seriam combinados, poderiam causar muitos mais danos ao meio ambiente. Nessa pergunta, a gente ficou meio em dúvida se seria prejudicial, se misturando os reagentes daria alguma coisa que não prejudicasse o meio ambiente, mas a gente chegou a uma conclusão que, dependendo do elemento químico que fosse combinado, se ele não fosse tão forte, se ele atingisse um pH determinado, ele não seria prejudicial ao meio ambiente. Mas que
Se não chegasse nesse pH, se fosse, tipo, um elemento mais forte, mesmo com um pH alto, poderia prejudicar o meio ambiente. A gente não conseguiu pensar em nenhuma linha de efluentes que, se fossem liberados no rio, não causariam danos. A gente não conseguiu pensar em nenhum elemento químico, mas a gente chegou à conclusão que poderia ser, sim, prejudicial dependendo do reagente colocado. Bom, a pergunta 5 fala assim: considerando o histórico de outras empresas já instaladas no Brasil e que atuem em áreas similares a estas, existem evidências ou denúncias ao longo das últimas décadas de contaminação de rios e efluentes próximos das suas respectivas unidades fabris que não sejam relacionadas a esses efluentes relatados, mas sim a outros, como por exemplo dejetos de origem orgânica, radioativa, mutagênico ou outro. Bom, existem sim outras denúncias de outras empresas, teve muitas outras empresas que já contaminaram muitos lugares com diferentes tipos de elementos químicos, como por exemplo uma empresa de barcos que ela acaba soltando óleo, o petróleo, no mar ou num rio e acaba contaminando essa água ou a água desse rio que poderia ser usado para a população e acaba matando e contaminando os seres que ali vivem, peixes, dependendo do lugar, no rio, peixes ou no mar, que tem outros tipos de vida marinha, ou um rio que é usado para uma população que usufrui dessa água para sobreviver, então poderia contaminar. Então, assim, teve muitas reclamações disso, teve muitas denúncias, e também tem muitas empresas que liberam por meio do ar, né, da poluição, muitas empresas que liberam elementos químicos por meio da fumaça, que jogam coisas nos rios, muitas coisas, enfim.